Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Teologia do Seminário de Teologia. De onde nós paramos na aula passada, né? E aí a gente vai falar... Bom, vocês lembram? Quer que eu pontue alguma coisa? Quer que eu retome alguma coisa que eu falei na aula passada? E de repente ficou aí algum ponto de interrogação? Fiquem à vontade. Podem, agora se quiser, podem estar pontuando aí. Enquanto isso eu vou adicionando aqui o Gerson novamente e o Valdir também está chegando para a gente. Vocês que me autorizam. Posso dar continuidade então, queridos? Pode ser, Amada? Então vamos lá. Pode. Tá. Mansandra, eu vou fechar seu áudio aqui, minha amada, mas fica à vontade aí, tá? Querendo falar, é só levantar a mãozinha, sinalizar, tá bom? Só para evitar os ruídos do gesto aqui também, ó. A gente tá falando sobre os pregadores, né? Então a gente tá tomando o microfone dos pregadores, tá? Então igual aquele sonoplasta que vai lá e corta o microfone do pregador. Mas aqui vocês têm a oportunidade de falar a hora que quiser, tá bom? Interromper a hora que quiser, né? Vamos lá. Queridos, então, só fazendo uma breve recapitulação, o Gerson acho que está com alguma dificuldade não, mas enquanto ele vai tentando lá resolver, a gente inicia aqui, tá? Só fazendo uma breve recapitulação, né? Nós, na semana passada, falamos sobre... de uma forma assim, até um pouco superficial, porque depois eu vou retomar, né, aquele ponto, eu vou estar pegando novamente, tá, aquelas orientações e a gente vai incrementar algumas informações, né, ou seja, como deve ser o sermão, né, tem que ter o seu alvo, o seu objetivo, o texto bíblico, a introdução, o corpo, né, que é o esqueleto, a conclusão e o convite. Então, basicamente, são esses pontos que compõem, tá certo, um sermão. Basicamente é isso, e aí a gente depois vai enxertando, eu vou dando alguns exemplos, a gente vai fazendo alguns sermões juntos aqui, eu acho que isso aí vai ser interessante, e aí a gente nessa construção e até repetindo algumas coisas, né, talvez vocês tenham percebido que eu tenho, em algumas aulas eu repito algumas coisas da aula passada, mas isso justamente é porque a gente pega algumas informações, pega elas novamente e complementa elas, tá? Até que fique tudo muito claro na nossa mente, né? E aí depois a gente escolhe que tipo de sermão a gente vai adotar, tá certo? Para que a gente possa, então, elaborar as nossas pregações. Talvez alguns de vocês, que eu sei assim, nem todo aluno, né, da nossa turma aqui prega, eu estou aqui até conjecturando, nem sei, de repente todos vocês têm oportunidade, né, pregam, ensinam, expõem a palavra, não sei, um pequeno grupo, na própria igreja, de alguma forma. Mas eu sei que tem alguns alunos que falam assim, professor, eu não tenho o ofício de pregar, eu não prego na igreja, não tenho, né, essa função, não tenho oportunidade, enfim. De alguma maneira, isso aqui vai ser útil, até mesmo para a gente se organizar para como elaborar, né, um estudo, um pensamento. Mas é claro, a finalidade, né, o objetivo dessa matéria é para pregadores, aqueles que ensinam e pregam, porque aqui é onde a gente dá as ferramentas para organizar o estudo do começo ao fim, desde a escolha do tema, do texto, da ideia, como desenvolver isso e como entregar isso para o ouvinte, né? Pode ser num aconselhamento, por exemplo, pode ser numa conversa, né, onde você tem uma ideia e ali você quer desenvolver aquela ideia de uma maneira organizada, lógica e tudo mais, tá? Mas vamos lá. A gente vai falar hoje sobre o objetivo, alvo e assunto. Não sei se vocês estão conseguindo ler aí no slide, não sei se a fonte aí, a letra está um pouco pequena, mas
Peço que vocês me acompanhem, se não conseguir visualmente, ouçam aí, né, que fica tranquilo aqui para vocês compreenderem, tá? Então, ó, objetivo, alvo e assunto é o que nós vamos falar. Todo sermão deve ter inspiração divina, ou seja, amados, todo sermão, toda pregação precisa ter orientação. Quando a gente fala de inspiração divina, não é aquela inspiração dos apóstolos, não é que a pessoa recebe direto de Deus uma mensagem e repassa, né? É que o Espírito Santo é quem... Nós precisamos que o Espírito Santo que plante a semente da mensagem no nosso coração. Ele, né? Nós precisamos que ele, que seja aquele que gere em nós, né? A mensagem. É claro que não é infalível, o que o pregador fala precisa ser peneirado, né? Ninguém, além dos apóstolos, é uma pessoa inteiramente inspirada por Deus. Mas quando a gente fala que todo sermão deve ser inspirado, deve ter inspiração divina, ou seja, ele tem que ser fruto da vida do pregador de comunhão com o próprio Deus, né? Com o Espírito Santo. Um sermão sem unção, e tem unção aqui, amados, como autoridade, tá certo? Né? Então eu entendo unção, tá bom? Como autoridade. Então precisa ter autoridade o sermão, a pregação, a mensagem, né? Alguém disse, tem as frases feitas, né? As frases feitas, às vezes eu não gosto delas, mas acho que às vezes elas trazem sim alguma coisa útil aí. Então alguém disse assim: é melhor um púlpito vazio do que um vazio no púlpito. Né? Então alguém disse isso aí, ou seja, precisa ter autoridade, né? Quem fala precisa estar cheio de Deus, no sentido de que ele tem propriedade e tem autoridade no que está falando, né? Então é muito importante o canal, o pregador, ele é parte da mensagem. Não sei se eu já pontuei isso para vocês, mas o pregador, ele faz parte da própria mensagem que ele mesmo prega, né? Eu não estou dizendo que ele tem que ser uma pessoa perfeita, que isso não existe, mas tem que ter autoridade a ponto de que aquelas pessoas que o ouvem, né, dão crédito às suas palavras, porque sabem que está passando, as suas palavras estão passando pelo seu coração, pela sua mente, pela sua vida. O pregador vive tudo que prega? Claro que não, a mensagem é muito maior do que o pregador, mas ele deve ser aquele que deseja, mais do que todos, viver aquilo que ele está expondo. Ele deve acreditar de fato, deve ter convicção do que ele está falando, né? Então, esse conjunto aí, para mim, é o que caracteriza a autoridade, tá? Que aqui eu coloquei como unção. Ainda que tenha uma excelente estrutura, não apresentará poder para conversão, consolação e edificação. Ou seja, se não houver inspiração divina, se o sermão não tiver unção, ou seja, autoridade, né, pode ter uma estrutura, pode apresentar, não apresentará poder para conversão, para consolação e edificação. Ou seja, a mensagem não terá o efeito que ela deve ter se o pregador ele não tiver autoridade na sua vida para transmitir, tá certo? A mensagem. Então vamos lá, coisa boa, irmão Lúcio aí, ó, tá com a gente, seja bem-vindo, meu amado. Agora não tá mais, não tá. Mas tá aí, enquanto tá, seja bem-vindo, mano. Tá bom? Aliás, vamos recebê-lo aqui, é tudo ao vivo é assim mesmo, viu? Então vamos recebê-lo bem-vindo, tá? Em nome de toda a classe aqui, eu quero dar um bem-vindo a você, tá? Vou encurtar aqui, os irmãos já estavam doidos para fazer aquele coral lá, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus, mas aqui rapidinho, que está ao vivo, seja bem-vindo, irmão Lúcio, tá bom? Em nome de toda a classe aí, e Deus te abençoe, bora junto. Devemos, ó, aqui, ó, na segunda linha aqui, ó, na segunda, eu ia falar estrofe, né, mas não é música, no segundo parágrafo, devemos lembrar que ao transmitir um sermão, não estamos transmitindo conhecimento humano, mas a palavra de Deus. E esta é a única que penetra a divisão da alma do espírito, né? E, portanto, é fundamental a autoridade, a unção, quer dizer, a virtude, né, do Espírito Santo, a autoridade e poder do Espírito Santo. Então, nós não estamos transmitindo meros conhecimentos, nós não estamos transmitindo informações importantes apenas, nós estamos transmitindo a palavra de Deus que é viva, que é eficaz, que transforma vidas, que pode mudar curso e destino de pessoas que estão ouvindo. Então é algo muito, mas muito sério, né? É por isso que tem que ser pregado com autoridade. Cada sermão para o pregador
deve ter o máximo de empenho, deve ter o máximo de dedicação, deve ter o máximo de zelo, de temor, né? De busca de Deus, de aplicação. Ou seja, quem prega precisa entender a responsabilidade, a importância daquela mensagem, porque quem está ouvindo pode ser, né, que aquela mensagem seja crucial para a sua vida. De repente, é aquela mensagem que fará ele tomar uma decisão importante em sua vida. É naquela mensagem que Deus comunicará algo específico para a vida do ouvinte. Então a gente precisa ter esse entendimento, amados. Tá? Não existe pregaçãozinha, uma palavrinha, né? A gente às vezes assim tem essas ideias, né? Não, uma palavrinha aqui, uma pregaçãozinha. Não, é a palavra poderosa de Deus sendo transmitida. Não é o público, não é porque a igreja é grande ou é pequena, não é porque o tempo que me deram lá é muito ou pouco, não, é a palavra de Deus que estamos ali transmitindo. Então é por isso que tem que ter a autoridade do Espírito Santo, tem que ter a virtude do Espírito Santo, né? Sendo ali também transmitida pela palavra. O objetivo da homilética aqui, ó, no terceiro parágrafo, de uma forma geral, é a conversão, a comunhão, a motivação e a santificação para a vida cristã. Então, amados, Deus, Ele escolheu a via da pregação para salvar, olha só que coisa interessante, para nutrir comunhão, para animar os ouvintes, os crentes, para santificar, né, para limpar os ouvintes, né, digo no sentido, claro, metafórico, né? Então, olha só a importância que tem a pregação, a exposição bíblica, né? Paulo, no capítulo 1 de 1 aos Coríntios, deve ser verso 18, me ajudem aí, vocês estão com a Bíblia aberta, né? Vou tentar procurar aqui, mas quem achar aí também me ajuda para a gente confirmar. Deve ser 1,18 de 1 aos Coríntios, onde Paulo diz, né, aos Coríntios, que ele diz, olha, a pregação, a loucura, né? A pregação é loucura para aqueles que perecem, a palavra da cruz, né? É loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Veja que coisa interessante. Então a palavra da cruz, a pregação, ela é o poder de Deus para a salvação, né? Todo esse capítulo aqui, a partir do 18, né? O capítulo 1, o verso 18 em diante, né? Todo essa parte do capítulo 1, ele vai abordar sobre essa questão da pregação, que Deus escolheu essa via da pregação para alcançar as pessoas. O capítulo 2, aqui de 1 Coríntios, a gente continua na sequência da leitura, do verso 1 até o verso de número 5, olha só que coisa interessante. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Veja só que coisa interessante, né? Porque nada me propus saber entre vós senão Jesus Cristo, esse crucificado, e eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Verso 4: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Verso 5 ele diz: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, olha só o que Paulo entendia a respeito da pregação e como ele usava a pregação, né? No poder do Espírito, demonstração do Espírito, não procurando palavras difíceis, palavras sublimes, né? Para que a fé dessas pessoas não se apoiasse na sabedoria humana. Então, ao pregar, amados, a gente não deve estar preocupado em escolher palavras polidas, e sim palavras claras, tá certo? Então, esse é o objetivo, é alcançar o público. E o público, assim, ele não é único, né? Você não tem lá só adultos, você não tem só pessoas instruídas, você tem adolescentes, você tem novos convertidos, você tem gente com grau de instrução inferior aos outros. Então, as palavras precisam ser acessíveis a todo mundo. É uma besteira muito grande onde alguns pregadores, eles escolhem propositadamente palavras assim, pouco usadas, né? Difíceis, né? Para mostrar uma pseudo sabedoria, aquela coisa toda, né? Ele quer muito mais se apresentar como erudito do que estar preocupado em transmitir a palavra de Deus clara, cristalina,
né, onde aquele que ouve entende claramente. Eu sei que cada um tem os seus vocabulários, mas a gente precisa fazer o seguinte: escolher sempre as palavras mais usadas do cotidiano, tá certo? Uma coisa de repente é uma aula, uma palestra, algo direcionado, né? Aí já pode mudar essa questão do palavreado, tá certo? Das palavras. Agora, assim, quando a gente vai pregar para o público, né? A pregação pública, o culto público, aí a gente precisa estar optando pelas palavras mais acessíveis, tá? A gente precisa entender essa questão. Então, conversão, amados, olha só. Segundo, a comunhão. A palavra, ela precisa nutrir a comunhão, uns com os outros e os outros com Deus, ou um com Deus e o sei lá o que. Enrolei agora. Mas precisa, assim, promover a comunhão da pessoa com Deus e da pessoa com os irmãos, né? A família. Vou usar aqui até Libras, ó, a família da fé, tá certo? E motivação, a palavra precisa trazer ânimo, vida, né? João capítulo 6, versículo de número 63. Evangelho de João capítulo 6, verso 63, Jesus disse: as palavras que eu vos tenho pregado são espírito e vida. Então a palavra precisa trazer vida, precisa trazer ânimo, né? É espírito e vida. Então João 6 e 63. E também aqui santificação. A palavra precisa limpar. Lembra do texto lá de João capítulo 13, onde Jesus disse assim: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado, né? O próprio Evangelho de João capítulo 17, versículo 17, se não me falha a memória, tá? Estou puxando aqui na memória, mas confiram e me ajuda aí. Se eu errar alguma coisa aqui, me dá um toque para a gente não passar coisas erradas para vocês. Então, João 17, 17, santifica-os na verdade, né? A tua palavra é a verdade. Então, ó, a palavra santifica, a palavra limpa, a mensagem de Deus, ela tem essas finalidades ou esses objetivos, que é o termo que eu coloquei aqui, objetivo. Então, vamos lá. Seguindo aqui, ó, o assunto de uma mensagem, já no quarto parágrafo, tá? Vocês estão acompanhando? Tá tudo tranquilo, né? Depois me interrompa aí. André, você está acelerado demais hoje. É porque eu já entrei na quarta marcha aqui e só deu para colocar mais uma. Então já entrei aceleradão, mas qualquer coisa a gente diminui aqui o ritmo, tá? O assunto de uma mensagem é algo particular entre o pregador e Deus. Eu acho isso aqui também importante. De vez em quando tem que molhar as palavras, tá? Então, tá lá no culto pregando também, molha as palavras, ó. Para elas ficarem mais fluidas, né? Mas isso é sério, estou brincando aqui, mas as cordas vocais, né, você hidratando aqui, tomando um golinho de água, vai ajudar bastante, principalmente para quem prega muito, prega direto, vai falar uma hora, né? Então uma pausa, tá? A gente vai falar de pausa depois, eu vou mandar para vocês lá uns slidezinhos lá, né, no grupo, e vocês vão ver lá a importância da pausa. É um negócio interessante. Os benefícios que ela tem, mas enfim, vamos voltar aqui que não é a pausa ainda que eu quero tratar com vocês. É o assunto da mensagem, que é o particular entre o pregador e Deus. Então eu não posso pregar porque alguém diz para eu pregar isso ou aquilo, né? Às vezes tem essas questões aí, né? Não, só prega isso aqui, de repente é o pastor orientando, falando alguma coisa, ou alguém diz, não, você tem que pregar isso. É diferente de quando a gente é convidado, a gente vai ver daqui a pouco também, quando a gente é convidado para alguns eventos, e aí lá às vezes tem pré-estabelecido algum tema, né, algum assunto, aí é outra história, aí a gente vai buscar Deus ali e tal, mas quando não nos é colocado essa questão, então assim, a pregação como eu disse, é o fruto, deve ser a semente que o Espírito Santo colocou no nosso coração, né, como resultado da nossa comunhão com Ele. Então, nós precisamos estar em comunhão com Deus, orando, buscando a Deus, ser sensível à voz do Espírito Santo, e as mensagens elas vêm de muitas maneiras, nem sempre é apenas eu vou lá sentar, orar e buscar um texto bíblico. Às vezes, eu estou lá no trabalho, na rua, tomando banho, tantas maneiras, né, inusitadas às vezes, nos vem assim, dá um estalo, né, e vem lá alguma coisa para pregar, alguma coisa que vem na mente e tal, e a gente precisa entender se de fato aquilo é o Espírito Santo, né? Na maioria das vezes porque quem prega, o Espírito Santo vocaciona,
né? Ele vai comunicando de tantas maneiras, né? Depende muito da nossa sensibilidade. É por isso que a gente precisa estar sempre aberto para entender que a gente pode pregar e receber essa pregação, melhor dizendo, né? De maneiras diversas, tá? Mas lógico, sempre a gente vai ter que ir lá pegar o texto bíblico, alguma coisa, né? Vem uma ideia, um pensamento, mas tá, biblicamente esse pensamento procede, essa ideia de fato ela procede da onde? Qual é o texto? Né? Só estou dizendo aqui que é algo do pregador em Deus, tá? Não adianta, né? Sei que não é o caso de vocês, mas não custa nada falar, porque esse vídeo aqui também ele vai para o público, né? Não fica só aqui para os alunos, aí vai. Depois, sei lá para onde que vai, deve ter um bocado de lugar aí. Eu espero, né? Muita gente tem acesso. Então, assim, copiar a mensagem, né? Porque fulano pregou isso, eu vou pregar. Então, hoje a gente tem as redes sociais que tem aí diversos pregadores e as pessoas, às vezes, elas ouvem alguns e querem pregar aquele mesmo tema. Não é assim, né? Nós somos conduzidos por Deus. O mesmo Espírito que opera através da vida de pregadores conhecidos, renomados, destacados e tudo mais, é o mesmo Espírito que quer nos usar, é o mesmíssimo Espírito, tá? Então é Deus, né, que deve ser o originador, a fonte da mensagem. É por isso que temos que buscar em Deus, ainda que seja uma mensagem simples, né, não tão elaborada quanto a gente acha que deveria ser, na comparação de grandes pregadores. Não, amados, Deus quer nos usar da forma que Ele nos chamou, de como nós somos, com as nossas características, limitações. Deus quer nos usar, né? E na verdade Deus usa muito mais os anônimos do que os que estão em destaque. Isso é fato. A gente tem a impressão que não, né? Não, Deus usa assim, são esses renomados, né? Aquela coisa toda. Não, Deus está usando muito mais nos bastidores, muitos anônimos, que nunca a maioria vai conhecer nenhum deles, né? Porque o reino de Deus, ele se dá nos quatro cantos, né, amados? Então, e nós somos desses anônimos aí. Então, Deus quer nos usar, o Espírito é o mesmo. E bora lá! Deixa eu colocar aqui mais para cima, aqui, ó, para vocês visualizarem melhor. Deixa eu ver aqui. Pronto, aqui acho que fica bom aí para vocês, né? Para não confundir. Ó. Então, daí para baixo, tá? Para ter assunto, é preciso viver em comunhão e oração para que o Espírito Santo possa falar em seu coração, em nosso coração. Estou me incluindo aqui, tá? Então, a gente precisa ter comunhão, viver em oração, né? Para que o Espírito Santo possa, então, como eu falei, colocar mensagem no nosso coração. Olha as recomendações aqui, queridos. Ó, leia bons livros, leia sempre os textos bíblicos, mantenha sempre ocupado com a palavra de Deus. Então, são recomendações aqui básicas e fundamentais. Ler bons livros. Se a gente quer ser um bom pregador, um bom expositor, pessoas que de fato consigam transmitir uma mensagem útil para aqueles que estão ouvindo, precisamos ler livros. Não tem bons pregadores que não leiam, que não sejam leitores, amados. Não tem. A pessoa pode ser um pregador, mas não vai ser um bom pregador, tá certo? Sem a prática de leitura de livros, né? Então não tem como. Ah, não, eu conheço fulano, ele é um bom pregador. Tá, pode ser na sua avaliação, na minha avaliação, mas eu fico meio desconfiado, né? Uma pessoa que não é dado à reflexão, à leitura, à investigação, ele não consulta, né? Aí os pensadores, os teólogos, os escritores, aqueles que estão falando da palavra de Deus, diversos assuntos e tudo mais. Então eu acho meio difícil essa pessoa ela ser um bom pregador, tá? Então eu coloquei aqui um texto de 1 Timóteo, capítulo 4, versículos de número 11 ao 13, para exemplificar isso, tá? Ler bons livros, ler textos bíblicos, né? Claro, tem que ler a Bíblia, isso acho que não precisava nem eu falar, né? Mas falei aqui, vai que ler sempre os textos bíblicos, sempre, né? Não é só quando vai pregar, não. Então esse é o ponto aqui. Ah, eu vou pregar, lógico que eu vou ler o texto bíblico, né? Não, estou falando de cotidianamente. Sabe aquele devocional, aquela pão diário que a gente chama, né? Aquele cotidiano, dia a dia, que eu vou lendo para edificar a minha vida, para eu ser nutrido pessoalmente.
É isso que eu estou falando de ler textos bíblicos. Não é ler para pregar apenas, tá? Mas ser um leitor da Bíblia, né? Então, ler livros, ler bons livros, não é só livros, são bons livros, ler textos bíblicos e sempre manter a mente ocupada, sempre, ou seja, sempre refletindo sobre a palavra de Deus, amados. Então, nesse pensamento, eu coloquei alguns textos aqui, ó. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 11 ao 13, o apóstolo Paulo dando recomendações ao jovem pastor Timóteo, tá? Que ele tivesse esse hábito. Então, olha só, 1 Timóteo 4, 11 ao 13. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seja exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Verso 13. Persiste em ler. Olha só, exortar e ensinar, até que eu vá. Persiste em ler, encorajar e ensinar. Então essas são as recomendações que o apóstolo Paulo deu ao jovem pastor Timóteo. Colossenses capítulo de número 3, verso 1, verso 2 e verso 16. Então vamos para Colossenses, ainda nesse pensamento de que nós precisamos estar sendo saturados, olha só, preenchidos pela palavra de Deus, mente, pensamento, coração, cheio da palavra de Deus. Então olha o que diz Paulo para os irmãos lá na cidade de Colossos. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Verso 16, que é a conclusão aqui que eu quero. Ó. A palavra de Cristo habite, more, resida. Não é visite não, não é certo? Não é dar uma passadinha de vez em quando não. Opa, estou aqui, a palavra de Deus falando, estou aqui. Não, mora, habita, reside em vós, abundantemente. Isso quer dizer que transborda na nossa vida, porque é muita palavra que não cabe num cabra só, entendeu? Uma cabra, é um cabra e uma cabra. Estou falando com as irmãs aqui, não é brincadeira, viu, amadas? É porque cabra é feminino, né? Não sei porque que a gente falou cabra, né? É a cabra, mas tudo bem. Então, não cabe um só, transborda, né? Ó, então a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça no vosso coração. Então olha só o que o texto bíblico também recomenda que seja feito, né? Ou seja, nos enchermos da palavra de Deus, pensando dia e noite, refletindo na palavra de Deus. Ela deve ocupar a nossa mente, o nosso coração em todo o tempo, em todas as coisas, né? Lembra do Salmo 1? Vocês lembram do Salmo 1? Salmo 1, olha só. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta à roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, porque será como árvores plantadas junto a ribeiro de água, a qual na estação própria dá o seu fruto, as suas folhas nunca caem, tudo quanto fizer prosperará. Assim não são os ímpios, mas são como o moinho que o vento espalha. Ó, que coisa interessante. Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 8. No demais, irmãos meus, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é verdadeiro, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento, dependendo da versão, nisso pensai. Então a palavra de Cristo precisa sair da nossa vida, não é entrar não, é transbordar, irmão. A gente precisa ser a fonte de Deus para a vida das pessoas, tá certo? Depois dessa fala minha e da arte, vocês deviam falar glória a Deus, aleluia. Essa é a hora da pausa da caneca, ó. O povo fala glória a Deus. Vamos lá, queridos. Vou subir mais um pouco o texto aqui, ó, para vocês conseguirem ler um pouquinho mais aí, tá? Comigo. A grande questão é, como Deus fala conosco? A forma de Deus falar é individual e peculiar. Algumas pessoas acreditam que Deus fala somente de forma sobrenatural, né? Revelação, sonho, anjo vindo e falando.
esse negócio todo aí, né? Entretanto, Deus pode falar com você de todas as formas possíveis. Fique atento, inclusive aquelas que você menos imagina, no ônibus, em casa, no trabalho, no banco, lendo a Bíblia, olhando a paisagem, ouvindo uma mensagem, conversando, pensando, através de pessoas ou coisas, em sonhos, em visões, no meio de uma crise, Deus também fala, ouvindo testemunhos, através de crianças, ouvindo uma música em seu lazer, né? Em um acidente, uma lição de vida, viajando e etc. Ou seja, Deus fala de muitas maneiras, pode falar conosco de muitas maneiras, só basta estarmos atentos, ouvidos espirituais aguçados, coração sensível para entender a palavra de Deus vindo ao nosso encontro, né? Então cada um de nós temos as nossas peculiaridades, sabemos como Deus fala conosco, de que forma fala, e a gente precisa estar pronto, inclusive, para ouvir Deus de formas inusitadas. Tem alguns que pensam que Deus só fala dessa maneira aqui, né? Está incluída, está inclusa, vocês viram lá, né? Sonhos, visões e tal. Mas muito cuidado, claro que aquilo que a gente entende que é Deus falando conosco, a gente precisa sempre entender que aquilo precisa passar pelo filtro da palavra de Deus, tá bom? Para que a gente não caia aí na armadilha de entender que o pensamento pelo pensamento é Deus falando conosco. Então, isso é muito perigoso também. O filtro sempre será a palavra de Deus. Sempre, 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 sempre. Então, bora lá. Queridos, eu coloquei aqui, ó, vou até aumentar aqui, que tem um espaço em branco. Deixa eu aumentar aqui para ver se vocês enxergam melhor ainda. Eu estou desaparecendo a minha câmerazinha, mas o pregador é aquele que tem que desaparecer mesmo, né? A mensagem que tem que aparecer. Então, deixa eu deixar só ali a minha cara na minha banda. Vocês sabem o que é meia banda? Meia banda. Meia banda não é porque só tinha o guitarrista e o baterista. Não, meia banda é a metade mesmo, né? Vamos lá, a importância do conhecimento. Olha só que coisa interessante. Queridos, tem um teólogo chamado Karl Barth. E ele tem uma frase que é assim, eu falo, parece que eles estão todos vivos, né? Esse aí não está lá não, e a grande maioria que eu sei não está. Mas as palavras deles, as palavras estão vivas, né? As ideias estão vivas. Mas já morreu faz um tempo, bastante tempo. Não me lembro agora se é 2, 3 séculos atrás. Mas Karl Barth, acho que não é tudo isso não, 1,5 séculos, mais ou menos atrás. Karl Barth, ele tinha uma frase, um pensamento que é assim: o pregador, ele precisa ter numa mão a Bíblia e na outra mão o jornal. Olha que coisa interessante, né? Ou seja, ele precisa estar atualizado daquilo que está acontecendo em sua volta e precisa, lógico, ter a palavra de Deus, que é o principal. Mas olha só como ele considerava também importante o conhecimento, e o conhecimento da sua época, né? Inclusive para o pregador trazer respostas às perguntas que a humanidade está fazendo aí, no caso, na atualidade, né? As demandas, tá? Os assuntos que o mundo está angustiado e eles estão aí perguntando, não digo nem perguntando diretamente, né? Mas aquilo que é reproduzido como cultura, né? Como literatura, como cinema, enfim. Então tudo isso aí são perguntas, na verdade, da alma das pessoas que estão buscando o alívio e buscando sentido na vida em tantas coisas. A gente precisa identificar isso, né? Mas bora lá, deixa eu só dar uma pausazinha aqui na fala, porque o pessoal está vindo para a segunda parte, né? Ainda bem que são treinados já estão todo mundo aqui sabendo que quando acaba a primeira parte aqui tem a segunda. Só tomar mais uma água. Vamos lá. Só respirar um pouco, né? A gente volta aqui. Ora nós. Acho que agora já está retornando o pessoal. Vamos lá, né? Agora, acho que só está faltando um mesmo.
e a gente já retorna com todo mundo aqui. Agora, Valdir foi mais rápido no gatilho. O Sandro ali também, já voltando. Eu acho que é só conectar mesmo, né? Vamos lá. Só vai faltar o gesto, mas o gesto já tem aquela fama, né? Que vocês já sabem. Então, a gente não vai esperando ele não, porque a gente sabe que ele fica na fila da cantina até o último momento. Vamos lá. Se ele aparecer por aqui, se bater na porta da sala, a gente abre, né? Vamos lá, querido, voltar aqui, tá? A gravação continua aqui, né? Nem interrompi, pra gente ir direto aqui. Então, até aqui tranquilo, né? Tranquilo? Posso prosseguir aqui? Tá bom, vamos lá então. Tanto a preparação quanto a exposição são enriquecidas com o grau de conhecimento do pregador. Os conhecimentos não são a principal razão de um sermão, mas são o esqueleto que lhe dá forma. O pregador não precisa deixar de ser espiritual pelo fato de enriquecer seus sermões com conhecimentos gerais. Se o sermão estiver cheio de graça de Deus, então os conhecimentos neles inseridos resultarão em bênçãos. Olha só. A homilética apresenta apresenta as regras técnicas e ensina como o pregador pode tirar proveito dos conhecimentos, ordenando os pensamentos e dosando-os com a graça divina. Todo pregador deve adotar um sistema de estudo, né, para o seu maior aproveitamento no ministério da palavra. Então, queridos, olha que coisa interessante. Nós que pregamos a palavra de Deus, a nossa fonte é Bíblia, é texto bíblico. Essa é a fonte que a gente chama autoritativa. Tá? A autoridade está no texto bíblico, na palavra de Deus, nos conceitos que a Bíblia, né, ela traz para nós. Então a gente não tem outra fonte não, é Bíblia e ponto final. Agora o que acontece? Isso não impede que possamos trazer, né, informações gerais, de conhecimentos gerais, para inserir na exposição, para contribuir com a ideia que nós estamos tentando ali expor, como eu disse, oriunda da palavra de Deus, tá? Usei a palavra oriunda aqui porque não tem problema, né? Então, tá tudo certo, né? Oriunda, originária aí da Bíblia Sagrada, tá? Mas a gente precisa entender isso, que o conhecimento, ele é importantíssimo. Deixa eu só pegar aqui, colocar o próximo slide para vocês, ó. Pronto, aqui, acho que está tranquilo, deixa eu ver. Tá. Porque são diversas telas aqui, eu preciso fechar uma para abrir outra, né? Então a gente precisa entender isso, tá? Que o conhecimento, ele vai contribuir e muito, de conhecimento geral, não é só bíblico não, né? No sentido do texto bíblico lá, enfim. Porque assim, a Bíblia nós já aprendemos em outras matérias, em outras ocasiões, que ela não traz um bocado de informação histórica lá da ocasião do texto, né? Não traz muitas vezes a situação espiritual, né? Cultural, enfim. A gente está falando de um momento histórico lá no texto bíblico, dentro de uma cultura, no povo específico. Então a Bíblia não traz os pormenores. E aí o conhecimento da história, o conhecimento da arqueologia, o conhecimento da cultura, o conhecimento da geografia, isso vai contribuir muito, né? É por isso que a primeira matéria aqui, a anterior a essa, foi a hermenêutica, porque a gente trouxe todas essas informações para compreender o texto bíblico. Não só isso, amados, não se resume só ao conhecimento geral daquele tempo bíblico, dos tempos bíblicos, tá? Mas toda a informação, né, até as contemporâneas e na história desses 2000 anos, que a humanidade conseguiu, né, conquistou e conseguiu aí como uma herança de conhecimento, a gente precisa entender que eles podem ser usados também, tá certo? Para estar contribuindo para a mensagem que a gente pretende pregar, como eu disse, baseado nos textos bíblicos, né? Então, bora lá, ó. O que se vai dizer é resultado do que sabemos, sentimos, pensamos, cremos
e desejamos transmitir. Então, é o resultado de tudo isso que é a mensagem, né? Aquilo que nós sabemos, daquilo que nós sentimos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós cremos e daquilo que desejamos transmitir, tá? Então, a mensagem é resultado do conjunto dessas coisas aí. Cultura, coloquei aqui, ó. Cultura é aquilo que a gente sabe, resultado de nossa vivência, da sedimentação do que somos, sabemos, das influências que sofremos e de tudo que realmente nos estruturou. Um dia, não sei se eu já falei isso para vocês, desse exemplo, né? Não sei quantos anos isso faz, eu já me perdi em um monte de data aí, só sei que um dia, mas já faz bastante tempo, 8, 10 anos faz, isso aí eu tenho certeza, antes não foi não. Então já faz uns 8, 10 anos aí para trás, eu dando aula para um grupo de adolescentes, na escola bíblica, né, dominical, um adolescentezinho lá me perguntou assim: André, o adolescente não pode pregar a palavra de Deus? Eu disse: poder pode, ele pode, ele tem poder, né? Então os adolescentes hoje têm muito conhecimento, né, Márcio? Eu sei que nem todos aqui são da mesma faixa etária, mas aí são, né, aproximados. Então, assim, quando nós éramos adolescentes, nós não tínhamos essa gama de informação que os adolescentes hoje têm. A internet é coisa absurda. Os meninos já nascem grudados lá, né, conectados. Eles já nascem lá, acho que corta o cordão umbilical e já coloca algum HDMI, eu não sei, conecta por Wi-Fi, não é nem cabo, né? Então cortou o cordão umbilical e já vem outra conexão na vida desses meninos, não é possível. Né? O meu filho aqui, ele é o filho do Einstein. Se você perguntar para ele, conhecimentos gerais sabe, o menino é extraordinário. Não é porque é meu filho não, é essa geração mesmo, né? Então, tu pega um menino de 14, 15 anos, 16 anos aí, o que eles têm de conhecimento geral é um negócio terrível. Inclusive Bíblia, graças a Deus por isso. Isso é muito bom. Os aplicativos, né? Tanta coisa disponível, teologicamente falando, um bocado de gente já pregando com linguagem para os adolescentes. Bíblia, a gente tem Bíblia, né? A MTLH, a gente tem Bíblia de várias faixas etárias. Eu tenho umas 6 Bíblias aqui que eu dei para o meu filho, esse de 14 anos. O pequenininho vai seguir isso aqui em nome de Jesus também. Mas assim, quando ele tinha lá 1 ano, ele tinha uma Bíblia, isso era só desenho. Tem Bíblia até a prova d'água, não estou brincando não. Ele brincava na banheira lá com a Biblinha à prova d'água. Então assim, foi lá depois de mangá, né? Mangá que são aqueles desenhos lá da Marvel e tal, e várias Bíblias, tudo acompanhando. Então quando chega na adolescência, esses meninos, eles têm conhecimento bíblico, inclusive. E aí esse rapaz perguntou para mim, eu acho que ele tinha na época seus 13 anos, não me lembro exatamente, ele falou: André, pode pregar? O adolescente pode pregar? Eu falei: olha, poder pode, tem inteligência para isso, tem intelecto para isso, mas pregar não é só transmissão de conhecimento, não é? Pregar, a pregação, e com certeza quem viveu certas situações terá muito mais autoridade e propriedade para falar a respeito daquilo, muito mais daquele que não teve as vivências na sua vida, né? Porque juntará a Bíblia, o texto bíblico, como o seu exemplo de aplicação da palavra de Deus na vida dele. Então, amados, pensem comigo aqui. Tá, você pega lá uma criança lá, que é o que fazem aí. Eu, particularmente, não acho isso bom, tá? É uma opinião pessoal, não é nada teológico nem bíblico diretamente, então vocês podem não concordar comigo. Mas eu, particularmente, não acho prudente, não acho sensato, não, vou falar um monte de coisa aqui, né? Não tem nem como não concordar, você vai daqui a pouco falar que é doido quem faz isso. Para mim, beira a loucura. Você colocar uma criança de 5, 6 anos para pregar num culto, não é? Isso para mim eu acho que não cabe, não é viável, na minha opinião particular, certo? Por quê? Imagina só, uma criança vai pregar um texto sobre casais, sobre enfrentar angústia, depressão, dificuldades da vida. Fala, mas o que uma criança de 8, 9, 10 anos vai saber, vai entender essa dinâmica e essas questões?
Tem coisas que se pregam com propriedade porque você viveu, porque você passou aqui, você teve experiência com Deus, Deus te moldou naquela situação, aquele texto faz todo sentido para você, né? Salta quando a gente lê alguns sentidos, porque alguns versículos, melhor dizendo, alguns textos bíblicos, salta-se, parece que eles se tornam vivos, porque eles já fazem parte da nossa vida, porque eles afetaram a nossa vida, porque Deus usou aquele ensino para nos conduzir em certas situações. Então, teremos muito mais propriedade, autoridade, né, para transmitir aquilo. Agora, pessoas que não tiveram essa vivência poderão até pregar, poderão até transmitir a informação, mas eu acredito que terão menos propriedade, tá certo? Menos autoridade. É uma opinião pessoal, estou repetindo aqui diversas vezes, né? É uma opinião pessoal. Então, de repente, você fala, não, eu não concordo, não é bem assim. Tranquilo, vamos embora para não dar briga. Eu não quero brigar com ninguém, não. Ó, seguindo aqui a leitura. Ser um homem culto em nossos dias, isto é, capaz de pensamento original e ter digerido as informações do mundo em que vivemos, é uma equação diferente da que se apresentava no passado. Pouco a pouco, a explicação do mundo foi cada vez mais passando para a área científica. Por isso, o importante é manter os pés no chão. O que eu quero dizer aqui com esse texto é que nós precisamos entender, queridos, que a gente precisa trazer uma pregação que ela faça sentido para a vida, tá certo? Então, assim, tem irmãos que só enfatizam o sobrenatural, o milagre e tal. Não está errado, né? Estou dizendo que está errado você pregar, porque a Bíblia traz tudo isso aí, está tudo certo. Mas a gente precisa entender que a pregação, a mensagem, precisa ser aplicada à vida, no dia a dia, tá certo? E as pessoas que ouvem, nós temos um público diferente hoje. Há 50 anos atrás, a gente não tinha esse mesmo público. Porque as pessoas que ouvem hoje, há 50 anos, eu fui até muito longe. Há 30 anos, há 25, 30 anos atrás, nós tínhamos um público diferente. Há 20 anos atrás, nós tínhamos um público diferente, né, no geral. Porque, como eu disse, o conhecimento é uma coisa absurda que você tem. Então, a gente precisa pregar algo, né, transmitir a palavra de Deus, mas que ela faça sentido na vida das pessoas. Então, não é falar qualquer coisa, falar bobagem e no final da frase ainda falar assim, bom, eu não sei direito, mas Deus sabe, é mistério. É mistério coisa nenhuma. A gente precisa entregar a palavra de Deus de uma maneira muito clara, objetiva, né? Claro que eu sei que tem coisas que fogem aí da compreensão lógica humana, mas assim, Deus, Ele transmitiu a sua palavra de uma maneira compreensível a pessoas que usam o intelecto, né? Aqui, ó, córtex frontal, massa cinzenta, tic-teco, né? A gente precisa receber a palavra aqui, ó, do entendimento, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação de Cristo, né? O Evangelho, a palavra, aquilo que é entendido, que entra na mente, transforma a mente. Não é só que se atinge as emoções e arrepia, não. É aquilo que transforma o intelecto, transforma a mente, né? A Bíblia vai dizer, lá em Romanos 12, né? Vocês já estão cansados de me ouvir falar desse texto de Romanos capítulo 12, isso aí para mim se aplica a tantas situações. Capítulo 12 de Romanos, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade do Senhor. Mas é aqui a transformação do entendimento, né? A palavra, a pregação precisa atingir o pensamento, o entendimento, transformar isso aqui, ó, né? Então, assim, arrancar tudo aquilo que é pensamento que não provém de Deus, né? De engano dos homens, de doutrina de demônios, de filosofias humanas, e colocar a mente de Cristo, a palavra de Cristo. A iluminação precisa vir aqui, ó, no entendimento, iluminados os sentidos do vosso entendimento, como disse o apóstolo, né? Agora lá, irmãos, que hoje eu estou querendo passar um bocado de coisa para vocês aqui, eu não sei se eu estou atropelando aqui. Vocês, como estão quietinhos,
eu penso que está tudo tranquilo, está tudo certo, né? Continuar aqui, porque a gente só tem mais 15 minutos. Para desespero de vocês, ainda tem 15 minutos. Vamos lá. Para falar de um tema qualquer, é preciso dominar o assunto. Para falar de um tema qualquer, é preciso dominar o assunto, tá? A ponto de torná-lo de uma simplicidade quase alarmante e dar a impressão ao auditório de que estamos desvendando juntos, olha só, realizando a agradável excursão intelectual ou humana, participando os dois, né, nós e o ouvinte, do que vai surgir. O que vale mais a gente ser, o que vale mais é a gente ser a gente mesmo. Assim, a primeira e grande obrigação do pregador é a leitura constante, sistemática, dos assuntos que ele abordará em suas prédicas e cultura geral. Então, queridos, assim, quem vai pregar precisa saber exatamente, entender exatamente aquilo que vai pregar, aquilo que ele precisa entender, pode ser o assunto que for. Eu já vi alguns irmãos que, assim, eles propõem uma pregação, eles começam a falar de alguma coisa e eles não têm condição de acabar aquele assunto, de dar continuidade, entendeu? Tipo, 5 minutos, tudo bem, conseguiu. Mas e os outros 45? Vai para onde? Como diz aí o pessoal, né? Vai encher linguiça, vai contar história, vai contar piada, vai virar stand-up gospel, vai inventar testemunho. Eu estou dando risada de nervoso, porque, meu Deus do céu, é que eu acho engraçado, né? De nervoso, eu fico pensando no meu pai, como pode? A gente precisa pregar simplicidade, a gente não pode propor algo que a gente não vai ter condição, que a gente nem entende ao certo. Então é muito melhor você pregar aquilo que é simples, falar daquilo que é simples, do que querer entrar em assuntos que a gente não domina. Tem assuntos muito complexos por aí, né? Então, tem coisas que não são fáceis você abordar e trazer um pensamento de 40, 50 minutos, 1 hora, irmãos. Desenvolver um assunto. Então, pregue uma coisa simples, né? O mais simples possível, está tudo certo. Não queira, assim, reinventar a roda. Então, assim, a gente não vai pregar nada novo. Essa ideia que vou pregar uma coisa nova. Não vai. Se pregar alguma coisa nova, deve ser uma nova heresia que já foi falado antes, mas que você só vai dar uma roupagem nova. Então, eu vou pegar aqui uma mensagem que ninguém nunca pregou. Tirou da onde que ninguém nunca pregou? Né? Só a gente que descobriu. Então, assim, é pregar aquilo que é simples. Né? Como eu disse, se for uma palestra, se for um público específico, de repente lá, as irmãs vão pregar lá no grupo de irmãs lá e um tema específico lá para o grupo feminino. Então, né, vai abordar um assunto lá e tal, precisa se preparar, precisa entender. Né? Os homens lá vão pregar, de repente, sobre a masculinidade bíblica, né, que não é o machismo. Então, a gente vai elaborar aquilo lá e precisa entender. Então, existem assuntos mais elaborados, mas, via de regra, a coisa, e precisa abordar aquilo que a Bíblia deixa claro que a gente domina. Então, não adianta a gente querer pregar algo muito complexo e, no final das contas, assim, embaralhar tudo. Eu já ouvi mensagem que no começo da mensagem eu até sabia alguma coisa. Eu até falei, rapaz, isso aí eu acho que eu até sei alguma coisa, hein? Mas no final da mensagem eu estava todo confuso, complicado, porque o cara fez um negócio assim terrível, entendeu? Então, eu já tive aulas, inclusive, que eu fui porque eu entendi alguma coisa, mas eu saí todo confuso. Eu falei, não era o contrário, que eu saí mais esclarecido, eu saí todo atrapalhado. Vocês já tiveram alguma ocasião assim? Tipo, tomara que não tenha sido a minha aula, né? Tipo assim, uma aula que você foi ouvir até saber alguma coisa, o cara fez tanta confusão que você ficou agora em dúvida até do que sabia. Né? A pregação também. Eu brinco que assim, você entra abençoado e sai desabençoado. Tanta confusão. Mas vamos lá. Vamos nós, que o negócio está fácil não. Amigo. O que fazer quando o convidado para pregar em... Eu coloquei algumas ocasiões aqui, tá? O que fazer? Como deve ser a nossa postura quando nós somos convidados para pregar, por exemplo,
em congressos e confraternizações, né? O culto simples, o culto cotidiano é uma coisa. Opa, eu cortei eu todo aqui. Mas deixa eu aparecer minha meia cara ali, né? Minha banda. Congressos e confraternizações. Nesse caso, os assuntos são apresentados pelos organizadores do evento. Para o pregador, o desafio está em desenvolvê-lo. Tenha intimidade com Deus para transmitir exatamente o que ele quer falar. Então, assim, amados, ética, nós somos convidados para pregar lá no congresso, uma confraternização, uma coisa específica, né? Que seja, como eu disse, uma união feminina, lá no grupo de homens, alguma coisa assim específica. E foi nos dado um tema, um assunto, fala, nós oramos a Deus e isso aqui é o que Deus nos deu, né? Aí entrega para o pregador lá. Aí o pregador chega e decide, fala, vamos mudar a mensagem, ele está falando com Deus que mudou a mensagem. Então fala de outras coisas que não tem nada a ver com aquilo que foi proposto. Isso no mínimo é antiético, amados. Eu sei que as pessoas falam assim, mas se Deus mudou a mensagem, é um negócio meio estranho para mim. Como que tem um grupo de pessoas que passam um ano lá, 3 meses, 6 meses, orando a Deus, buscando, né, um assunto, um tema para ouvir a voz de Deus, e Deus não comunica um negócio totalmente errado, que o pregador comunicou certo? Talvez o pregador disse, não quero pregar isso, não manjo disso, não desenvolvo esse negócio, vou pregar o que eu quero, o que eu manjo, o que eu venho pregando, né? Então a gente precisa ter ética, tá? E se formos convidados para pregar, como eu disse, que foi nos dado, né, um tema, um assunto, a gente precisa buscando a Deus, né? Pesquisar, estudar, para abordar aquilo que foi proposto, tá? Quase toda pesquisa serve como base para sermões, né? Todavia, é verdade incontestável que quanto mais instrução tem mais a pessoa, tanto mais condições terá para preparar e apresentar sermões. Embora exista um tema, normalmente isso é geral, né? Podendo o pregador ser mais específico, tá? Eu dei um exemplo aqui, ó. Por exemplo, tema do congresso, a videira verdadeira, em João capítulo 15, verso 1 a 8, só um exemplo. Você pode falar sobre como o cristão pode ter uma vida frutífera. Foi dado o tema. Qual é o tema? A videira verdadeira. O tema é mais genérico, o tema é geral, né? Então, foi nos dado lá. A videira verdadeira é o tema. O texto, João capítulo 15, verso 1 a 8, tranquilo. Eu posso falar, aí eu vou ser mais específico, eu posso abordar sobre como o cristão pode ter uma vida frutífera, ou posso falar porque o cristão deve ter uma vida frutífera, é uma pergunta inclusive, né? Ou até mesmo os frutos da videira na vida do cristão, também posso abordar isso, né? Utilizando outros textos inserindo um subtema. Então perceberam, amados, aqui a dinâmica do negócio, né? Foi nos dado lá um tema, eu posso daquele tema, né, pontuar, abordar aquilo que eu destaco, que pode ser extraído daquele texto, tá? Então, se o texto for nos dado, a gente precisa trabalhar em cima daquele texto. É o texto bíblico? É o texto bíblico. Precisa conhecer o texto bíblico. Aí de lá, nós vamos, lógico, pesquisar, orar a Deus e a gente aborda aí as possibilidades que o texto nos traz, tá bom? Agora, fomos com isso. Aqui eu estou falando de congresso e confraternização. E aí a gente foi convidado para data comemorativa ou cultos especiais. Irmão, vocês acham que ontem eu estive no velório aqui? Então, pregar em velório quase ninguém quer, né? O povo quer pregar a igreja, domingo, púlpito, essas coisas todas, né? Mas pregador de Deus é pregador de Deus, irmão. Tem que pregar no velório, tem que pregar eu ia falar batizado de criança, batizado não, de criança, mas aniversário, tá certo? A gente vai ver aqui, né, uma série de situações que a gente prega. Então, quem prega, quem é chamado por Deus para pregar a palavra, não escolhe. Se é convidado, vamos lá, bora lá compartilhar a palavra de Deus, né? Então, assim, o velório ia na última hora, né? André, o pastor não pode estar lá, então pedi para que você pudesse lá, aí lá chega eu. Isso aí foi, sei lá, 4 meses atrás. Aí chega eu lá, sei lá, era 10 horas da manhã, 9 da manhã, lá vai eu pregar no velório. E o defunto nem crente era, irmão. Eu fiquei numa situação complicada, né? Porque quando é crente é mais fácil, né?
A gente vai lá, consola a família, está tudo certo, vocês vão ver o carro no céu, esquenta não, Jesus está amenizando a situação aqui, o Espírito Santo está consolando os corações, como ele mesmo consolo que consolou o seu filho na cruz do Calvário, e uma lá até fala língua estranha, aquela coisa toda, mas quando é um outro contexto, aí eu olhei assim, eu falei, rapaz, e o cidadão aí era cristão e tal, não, a família aqui é assim, assado, aquele grupo é assim, assado, porque assim, família é toda mistura, né? E eu falei, Jesus, obrigado pelo convite. Obrigado. Então vamos lá, situações onde o assunto é uma explicação no momento. São cultos realizados em virtude de acontecimentos específicos, né, na igreja local. Dentre os cultos especiais podemos destacar, casamento, né, mas então, como eu disse, pregador precisa pregar em toda situação. Então, casamento, você vai celebrar lá no casamento, né? E Gerson sabe aí, tá na pegada do pastorado, né, Gerson? Então, fez uns casamentos aí, garoto? Não. Já fez uns casamentos aí, Gerson? Não, mas velório já. Acho que casamento deve ser melhor do que o velório, né? Dois. Dependendo das opiniões, tem gente que acha que o casamento é até parecido com o velório, mas vamos lá. Brincadeira da paz, tá, irmão? Brincadeira aqui, uma piadinha de mau gosto. Casamento é bênção, claro, né? Mas assim, são situações específicas, né? Então, no casamento você vai celebrar, você precisa ter uma mensagem lá transmitida. Não é uma pregação de 40 minutos, né? Tem os celebrantes aí também que a gente precisa entender o momento, a situação, né? Então, pregações e pregações, contextos e contextos. Uma igreja que foi lhe dado 50 minutos, pregue seus 50 minutos. No casamento, lógico que não pode ser isso, né? Toda a cerimônia já é extensa. Ainda tem essa tradição que a noiva demora muito, né? É raro a gente ver uma noiva que não se atrasa tanto. É uma cultura, né? Enfim, então, para não cansar o povo, tem que ser uma coisa bem específica, objetiva e tudo mais. Natal, olha assim, olha que coisa interessante, ó. Natal é uma outra situação que muitas vezes, né, lá na família, ou a gente está num local, até na própria igreja, né, culto de Natal lá, pregar aquilo que seja específico, que tenha sentido, mas é igual ceia. Eu entendo que ceia devia-se, né, abordar o tema da ceia. Fala, André, mas toda ceia? Toda ceia. A ceia é para isso. O culto que Jesus, o único culto que Jesus ordenou para nós, irmãos, foi a ceia. E com uma finalidade, para que nós fizéssemos memória dele, para que a gente não perdesse a memória. Então, é o único culto memorativo que Jesus ditou. O resto tudo é invenção nossa. Eu nem estou dizendo que é ruim ou que é bom. Eu estou dizendo que o único culto que Jesus estabeleceu para os seus discípulos, façam esse culto. Se é uma vez no mês, se é uma vez no ano, se é uma vez na semana, isso não importa. Jesus não estabeleceu a periodicidade. Ele disse que teria que celebrar a ceia, fazer aquele culto, para fazer memória dele, né? Então, eu entendo que todo culto de ceia deveria se pregar sobre ceia, a ceia. Necessariamente, lá 1 Coríntios, capítulo 11, não. A gente tem lá também o Mateus, capítulo de número 26, que vai falar da ocasião da ceia, são dois textos, né? Que dá para usar. Pode-se pegar outros textos também, mas eu digo que o culto de ceia deveria se abordar aquilo que é referente à ceia, né? Eu estou dizendo isso porque no Natal seria muito interessante abordar. Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, André. Eu sei, vocês sabem também. Mas é uma ocasião para que a gente até de repente ensine isso, que não foi assim, né? Enfim, tem tantas outras datas comemorativas, e a gente, seria muito bom que a gente usasse esses marcos mínimos. Eu chamo de marcos mínimos, né? Não tem lá o Dia das Mães, Dia dos Pais e tal, aquela coisa toda, o Dia das Crianças. Fala, André, mas essas coisas são pagãs? Uma vez só no ano e esquece todo o resto? É igual o Setembro Amarelo, o Outubro Rosa, o Novembro Azul. Agora todo mês tem uma coisa especial, né, irmão? Ele fala assim, André, vai falar um mês só, vai falar um dia só e o resto do ano. Todo dia é o Dia das Mães. Que conversa fiada. A gente não trata nossas mães todos os dias do ano todo como trata lá no Dia das Mães, com mimo, com carinho, aquela coisa toda. Então são marcos mínimos, eu acredito. Isso também é opinião pessoal, tá, Marcos?
Tem algumas coisas aqui que vocês falam, não tem nada a ver, a Bíblia não fala isso, tá bom, não tem problema, vamos brigar. Hoje eu não quero briga, quer dizer, eu não quero nunca briga. Né? É que o povo às vezes quer briga, mas vocês também nunca brigaram comigo, né? Vocês são bênçãos de Deus na minha vida. Mas vamos lá, então, ó, Natal, aniversário, tá vendo aqui, ó? Aniversário, né? Então, trazer uma mensagem aí do aniversariante. Tem aniversário de 15 anos, que é específico, né? A menina geralmente faz o de 15 anos. Irmãos, eu vou passar para vocês, me lembrem, se eu não passei ainda. O manual para tudo isso, manual para o ministro, tá? Te dá lá um monte de dicas lá, muito bom. Ó, dízimos, vai falar sobre dízimos e oferta. Então, ministro é uma palavra específica, bíblica. Então, cuidado, pelo amor de Deus. Batismo, aí também tem, né, na ocasião do batismo, a gente ministrar, tá? Consagração, enfim. O que eu quero dizer é que tem ocasiões específicas que a gente é convidado e a gente deve abordar aí segundo a proposta, a ocasião e tudo mais, tá bom? Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.